Sobre esse acidente, a gente conversa agora com o especialista em segurança da aviação, Lito Souza. Lito, muito bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Eu estou aqui com vocês. Bom, Lito, como vimos agora há pouquinho, nós descrevemos, as informações que temos do acidente. Até agora as informações é que as equipes de resgate encontraram então as caixas pretas, destroços e até pedaços de corpos. O que se sabe até o momento, Lito, e o que pode ter causado a queda do avião? No momento ainda se sabe pouco. A gente tem mais perguntas do que respostas no momento. Uma das coisas que você mencionou é que o piloto ele realmente ele não seguiu o procedimento normal de saída daquele aeroporto. E a torre chega a questionar ele por que ele não está na proa que ele deveria estar, mas não obtém nenhuma resposta dele. E segundos depois o avião desaparece do radar. Então ainda é muito cedo para a gente saber o que pode ter levado a isso. Não se sabe nem ao menos quem que estava no controle do avião, se era o piloto da esquerda ou o piloto da direita. Então, basicamente são essas as informações que se tem. Baseado nos destroços do avião, eles estão muito fragmentados. E ainda também não existe a informação se esses fragmentos se espalham por uma grande área ou se eles estão concentrados. As informações iniciais dizem que as caixas pretas elas foram localizadas a mais de 200 metros do ponto central de impacto. Então isso pode indicar que o avião já estava fragmentado durante essa queda. E um outro detalhe também que se tem dessa informação, assim, que foi uma queda vertiginosa, né, uma descida muito rápida, isso é baseado em dados de ADS-B, que são esses aplicativos que as pessoas hoje têm no celular, que conseguem ver o aviãozinho voando. Esses dados são confiáveis, porém, quando existe uma rápida alteração na condição de voo, na atitude de voo, eles passam a não ser tão confiáveis assim. Então a gente tem a informação inicial de que é uma queda vertiginosa, mas isso ainda precisa ser confirmado e só as caixas pretas vão dizer isso. Lito, e segundo o site Flight Radar 24, o avião teria perdido mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto. Para nós que não somos da aviação, a gente não tem muita noção do que significa, perder 10 mil pés de altitude em menos de um minuto. É uma queda brusca que acontece? Sim, seria equivalente a uma perda total de sustentação. Seria como uma pedra descendo do céu. Isso não é uma coisa comum de acontecer, a menos que, por exemplo, possa ter ocorrido uma explosão a bordo. Nesse caso, cessa todo o processo de empuxo do avião, de sustentação, e ele desceria como uma pedra. O que é estranho é que, se fosse uma explosão, o avião não transmitiria esses dados que a gente está falando do Flight Radar 24, porque esses dados permanecem, se não me engano, por 19 segundos após o evento inicial. Então, como ainda não se pode confiar nesses dados completamente, a gente realmente não tem, está no escuro em relação ao que aconteceu. A se confirmar os dados, que essa queda foi vertiginosa mesmo, ela é muito maior do que uma descida em emergência. Por exemplo, uma descida em emergência, o avião ele pode ir até entre 6 mil pés por minuto de descida, daria aí 2 quilômetros por minuto. E como ele estava a 3 quilômetros e ele caiu em um minuto, a gente já tem a comparação que ele foi 3 vezes mais rápido, a descida, essa razão de descida, do que num voo normal ou em emergência. Bom, Lito, inclusive nas suas redes sociais, você comenta que a empresa aérea em questão, a Sriwijaya Air, tem índice 1 de segurança avaliado pelo órgão local. Explica melhor para a gente esse nível de avaliação e eu te pergunto se a Indonésia é um país peculiar para aviação. Sim, o nível 1 seria considerado pelo órgão regulador da Indonésia o nível máximo de segurança operacional, ou seja, ela seria uma boa empresa em relação à segurança operacional. E isso se baseia em números de incidentes e acidentes. Essa empresa ela é relativamente nova, ela teve 3
não, teve 4 incidentes reportados nesse período de vida dela, acho que ela é de 2002, 2003, alguma coisa assim. E em relação ao número de incidentes, ela foi considerada uma empresa de nível 1 de segurança e também pelos processos que ela segue. No entanto, a Indonésia tem diversos problemas em relação à regulamentação aérea, baseado justamente no que é o país. A Indonésia, ela é um país que é fragmentado em mais de 1000 ilhas. E a única maneira de se chegar em algumas ilhas é através do transporte aéreo. Só que ela também fica bem em cima da linha do Equador, onde os fenômenos meteorológicos acontecem com muita intensidade. São muitas tempestades, tem muita neblina, muita falta de visibilidade. Então é um país muito difícil de se voar operacionalmente. Existe até uma série da BBC que fala, o nome da série é O Pior Lugar do Mundo para um Piloto Voar, e é todo documentado lá na Indonésia. Então ele é um país muito peculiar nessa questão da meteorologia e de ter pistas bem precárias, pistas curtas, porque são ilhas fragmentadas. Então, eu não consideraria esse nível de excelência operacional 1 na Indonésia equivalente ao nível operacional de segurança que nós temos no Brasil. Nós estamos muito mais avançados, nós temos muito mais restrições operacionais aqui do que eles têm lá. Lito, e esse acidente impacta a Boeing? Eu te pergunto também se o modelo 737-500 tem um bom histórico. Sim, o 737-500 ele é um avião de histórico de segurança excelente. É muito importante que as pessoas entendam que ele é de 2 gerações anteriores ao 737 MAX, que é o avião que mais ficou no noticiário ultimamente, né, devido aos 2 acidentes que aconteceram, um inclusive na Indonésia e outro na Etiópia. Então ele é um avião totalmente diferente do MAX e ele é um avião muito testado. Esse avião em questão ele tinha 24 anos de idade, é um avião relativamente novo, apesar da idade, né, a gente fala 24 anos, a pessoa pensa num carro e acha, nossa, esse avião é muito antigo, mas não, ele é um avião relativamente novo. E ele já era um avião que já tinha modificações assim de melhorias, a asa dele já tinha um winglet, que é aquelas pontinhas para cima dobradas. Então ele é um avião que, por enquanto, não tem nada que desabone a segurança dele. Em relação a afetar a Boeing, eu acho que afeta porque o nome Boeing está no modelo. E isso pode levar as pessoas a pensar, nossa, caiu mais um Boeing. Ou mais um Boeing 737. Mas como ainda a gente não sabe o que aconteceu, existem diversas possibilidades para um acidente desse ocorrer, então acredito que por enquanto não afetou, pelo menos não afetou as ações, apesar de ter sido um acidente, né, não afetou muito as ações da empresa, e as pessoas vão esperar realmente a análise aí do acidente para ter uma ideia do que possa ter acontecido. Bom, Lito, e para a gente finalizar, na aviação, os acidentes fazem com que a tecnologia melhore para não se cometer as mesmas falhas, os mesmos erros. Então eu quero fazer 2 perguntas. Na história, nós temos acidentes parecidos com o que aconteceu no sábado e quais melhorias podem ser feitas para se evitar novamente esse tipo de acidente? A gente tem um acidente bastante semelhante. Ocorreu no dia 25 de janeiro de 2010, esse foi no Líbano. Era um 737-800, que durante a decolagem, a diferença é que lá era à noite, era um voo noturno, e esse acidente que ocorreu agora na Indonésia foi diurno. Mas ele também perdeu altitude vertiginosamente em menos de 4 minutos após a decolagem. Neste relatório em específico, que era da Etiópia, o avião era da Etiópia, chegou-se à conclusão que foi erro operacional. Os pilotos perderam o controle do avião baseado em curvas noturnas em condição de mau tempo. Esse relatório é disputado, a Indonésia até hoje diz que houve explosão a bordo e não se chegou a uma conclusão definitiva. Então essa é a semelhança do avião. Em relação às melhorias, elas sempre ocorrem. Alguma coisa sempre muda na aviação, ainda que tenha sido uma interferência ilícita.
porque alguns fragmentos, os poucos que já foram encontrados, eles estão extremamente danificados. Então, ainda que tenha sido uma interferência ilícita nesse avião, a segurança da aviação vai procurar mitigar isso para que não aconteça no futuro. E eu vejo melhorias vindo também. Por exemplo, a gente tem aí essa demora em localizar as caixas pretas, mesmo elas emitindo sinal. Porque quando ocorre o desprendimento da caixa preta do avião, ela emite um sinal que é captado por satélite. Mas a gente viu nos últimos acidentes que isso não está sendo efetivo, porque existe uma demora muito grande em localizar quando o acidente ocorre no mar. Então, como tem muito lodo no fundo do mar, lá não é muito fundo, acho que é 25 metros só de profundidade, onde a aeronave foi, né, os destroços foram encontrados. Mas tem muito lodo, então isso pode atrapalhar a emissão dos sinais e gera uma demora na caixa preta, a localização da caixa preta. Do mesmo modo, existem também instrumentos que se chamam ELT, que é um transmissor de emergência, que quando esse negócio também é destacado do avião, ele emite um sinal para o satélite para indicar a posição que ele está. E nenhum desses transmissores de emergência emitiu sinal nesse voo. Então, acho que a indústria de aviação tem que começar a ver isso de perto, porque não adianta ter um instrumento lá dentro se ele não for aferido e verificado o funcionamento antes de cada voo, porque não está sendo efetivo isso. Então, são essas duas melhorias que eu vejo vindo para a aviação em relação à localização rápida, para ter uma resposta mais rápida para o público do que pode ter acontecido, pelo menos um relatório preliminar. Muito bem, nós conversamos com Lito Souza, especialista em segurança da aviação. Lito, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa e também por nos ajudar a entender a aviação. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer aí poder ajudar o pessoal a entender um pouco mais sobre a complexidade de um acidente aéreo. Exatamente. Lito, obrigada e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.